Bom dia. Vamos lá para o Salmo 31 e 3. Salmo 31, verso 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Deus continue falando como tem falado aos nossos corações, né? Nós temos diante de nós a honra e o privilégio de sermos guiados e dirigidos por Deus, por causa do seu nome, da sua glória, do seu amor, da sua justiça. Mas cabe a nós nos colocarmos, à disposição e prontos a obedecer esta direção. Vamos ler também Romanos 11, 36. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a razão de tudo, A razão de estarmos aqui, a razão de termos sido criados, aquilo que nos move, aquilo que nos dirige, que seja e deve ser, de fato, a glória de Deus. Agora, a glória de Deus não deve ser algo que nós não compreendemos, que nós não sabemos como honrar e glorificar, E à medida que nós cumprimos, então, os propósitos de Deus em nossas vidas, Deus, ele é honrado e glorificado. Romanos 11, 36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Provérbios ainda 16 e 4. O comecinho do versículo diz: o Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. E aqui nós temos mais uma vez, que tudo vai redundar em glória a Deus. Mas esse texto, eu não vou me ater aqui nessas questões, mas como você abriu aí a sua Bíblia e você vai ver o restante do texto, nós precisamos apenas mencionar. O texto diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E como nós já temos mencionado, e mesmo o nosso irmão Josemar tem mencionado, eu gostaria de ler aqui o que o nosso irmão William MacDonald escreveu em um dos seus comentários. Ele diz: este versículo não sugere que Deus criou pessoas para lançá-las ao inferno. Nenhuma passagem bíblica ensina a doutrina da reprovação. Os homens são condenados por sua própria escolha, não por decreto divino. O provérbio significa que o Senhor tem uma finalidade, um propósito, um objetivo para todas as coisas. Todo feito tem consequências, e nós sabemos bem disso, que nós plantamos, nós vamos colher. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. A recompensa ou punição para cada ato. Nesse sentido, Deus ordenou o dia da destruição para o perverso, da mesma forma como preparou o céu para aqueles que o amam. Então, o resultado de tudo é Deus sendo honrado e glorificado. E justamente porque tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo é para Deus, para sua honra, para
sua glória. O objetivo fundamental de todo o universo, de toda a criação, é demonstrar a glória de Deus, bem como honrá-lo e glorificá-lo. E isso inclui eu e você. Isso inclui a razão de estarmos aqui, não somente aqui neste acampamento, mas aqui neste mundo. Por isso Deus nos criou, por isso Deus nos formou, por isso Deus nos conheceu ainda no ventre de nossas mães. Por isso Ele nos fez como somos, por isso Ele nos colocou naquela família, naquela cidade, naquele estado, naquele país onde nós nascemos. Tudo conforme o conhecimento perfeito de um Deus perfeito, que nos ama de maneira perfeita. A Bíblia fala que tudo fez Deus bem, mas o homem é que se envolve em muitos problemas. Por que nós não glorificamos a Deus? Porque nós buscamos os problemas. Deus fez todas as coisas, nosso irmão Josemar tem colocado tão claramente, de maneira tão perfeita, Deus fez tudo. As nossas estímulos, né? E nós vamos lá e deturpamos por causa de uma natureza corrompida, caída. É escolha do homem. Nascidos à semelhança de Adão. E eu não quero falar da corrupção, né? De fato, de como o homem tem uma natureza totalmente corrompida pelo pecado, porque a corrupção nós conhecemos. O pecado nós conhecemos. A maldade nós conhecemos. Nós precisamos conhecer a glória de Deus. Nós precisamos conhecer a santidade, a pureza, a beleza deste Deus maravilhoso, a justiça. A justiça de Deus. E aplicar estas coisas às nossas vidas para que nós vivamos o propósito e o plano de Deus para cada um de nós. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Não fosse a glória de Deus, nada haveria. Nada existiria, ou não haveria finalidade de nada. Mas há um propósito, há uma finalidade, há uma razão firmada, uma razão que está ancorada numa rocha inabalável. Como nós já destacamos, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A tua palavra, ó Senhor, está firmada nos céus. Mas, jovens, o que é a glória de Deus? Quem quer arriscar? O que é a glória de Deus? Todo mundo falando junto assim, a gente não vai entender nada, mas eu vou falar então. A glória de Deus é o próprio Deus, aquilo que Ele é. A essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu resplendor, a demonstração do seu poder, o ambiente da sua presença. A glória de Deus é quem Deus é, como Ele é, onde Ele está. E Deus nos deu esta ousadia de nos aproximar, não simplesmente em oração, com pedidos, com intercessões, com súplicas e clamores, mas para conhecermos a Deus, para podermos ver ao Senhor e contemplar a sua glória e viver um pouco neste tempo da nossa peregrinação desta glória. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as outras qualidades que pertencem só a Deus. Onisciente, onipresente, onipotente, santo, justo, eterno, e por aí vai.
E nesse sentido, eu gosto sempre de questionar a mim mesmo. Alexandre, quanto mais de Deus você conhece hoje do que quando você creu no Evangelho lá em 1986, ainda uma criança de 7 anos? Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Deus tem prazer em compartilhar conosco da sua pessoa, dos seus planos. Onde está a glória de Deus? Um de cada vez agora. Parar com essas piadinhas, né? Atrapalha a mensagem. Onde está a glória de Deus? Para nós aqui. É só olhar em volta. É só olhar ao redor, né? E não precisa ter medo da chuva e nem da onça. Da onça é bom ter um pouquinho. Mas é só olhar em volta, nós vamos ver todo o poder de Deus na sua criação. A glória de Deus está revelada a nós em todas estas coisas. Nós vemos em todas as partes, desde as coisas invisíveis, microscópicas, até a Via Láctea. E nós estamos ali, né? Nós parecemos algo minúsculo, microscópico, quando pensamos no tamanho do universo. Em todas estas coisas está revelada a glória de Deus, num pôr do sol, nas estrelas. E é fato que nós não temos parado para, de alguma maneira, contemplar essas coisas. São poucas pessoas que talvez desligam isso daqui para contemplar. Eu sempre falo lá em casa que apesar de eu trazer comigo algumas fotos dos lugares que eu vou, que eu visito, eu falo para eles, isso daqui que vocês estão vendo não retrata metade do que é o lugar, do que é estar ali, contemplar aquelas coisas. Eu e meu filho, há pouco tempo, nós fomos ali na Serra da Canastra e resolvemos subir um morro chamado Morte Certa. Mas fomos a pé, a turma sobe de moto ali, o povo é doido. Demoramos quase 1 hora para subir. Eu cheguei lá em cima, meu coração chegou a bater. Ele estava bem, eu estava morrendo, né? Mas é uma visão tão fantástica do Vale da Babilônia e a serra para lá, a serra para lá. E você fica tão pequenininho. E as fotos não retratam, sabe? A mesma coisa aconteceu nas cataratas, né? O barulho daquele volume grande de águas. Você lembra da palavra de Deus, né? A voz daquele que esteve em silêncio quando veio dar a sua vida. Agora a voz dele é como a voz de muitas águas. E era ensurdecedor mesmo poucas águas ali, né? Aquelas cataratas não estavam como está esses dias, né? A maior vazão de não sei quantos anos. Aquilo deve estar uma loucura. Mas é tão bom poder ver Deus em todas estas coisas. E considerar e analisar todas estas coisas. Então nós vemos a glória de Deus em toda a sua criação. E a criação, quando nós somos interessados e queremos contemplá-la, né? Eu admiro e tenho até uma inveja assim daqueles irmãos que têm sítio, né? Que trabalham plantando e eles podem ver tão claramente como que as coisas funcionam no plano e nos propósitos e conforme a criação do nosso Deus, né? Nós vemos que Deus é poderoso, como Deus ama a diversidade. Você já viu as diferenças, a quantidade, né? Ali no meu chalezinho, se você deixar a luz acesa, aparece um monte de insetos diferentes uns dos outros. Uns bonitinhos, uns feinhos, né? Assim somos nós, né? Mas Deus fez cada um daquele jeito. Até o passarinho do tupete comprido e do rabo curto foi Deus que fez. E nós temos que agarrar o tupete, né, irmão? Eu aprendi essa daí. Deus ama a diversidade. Deus ama a beleza.
como nós ficamos admirados em contemplar as coisas que Deus faz, as cores. Às vezes a gente está viajando, eu e minha esposa, ela gosta de olhar os tons de verde onde você vai passando. Você já parou para olhar isso? Não tem uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell, por mais que seja grande, tem uma lá enorme que eu já vi, que tem todas as cores que Deus colocou nesse mundo. Não existe. Não existe. Como Deus é organizado. Como Deus é organizado. Todas as coisas têm o seu lugar, as estações, né? Tempo de semear, tempo de colher. É claro, a natureza está sofrendo aí por causa do homem, mas Deus é organizado. As águas têm os seus limites. E todas estas coisas nós vemos. Deus é sábio, Deus é criativo. Isso tudo é o nosso Deus. E nós devemos não somente manifestar também em nós estas qualidades, como destacar as qualidades e dizer ao mundo, olha, isso é Deus que fez. Isso revela a glória do nosso Deus. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus declaram a glória do nosso Deus. Como que Deus revela hoje a sua glória? Deus tem revelado a sua glória ao ser humano em diferentes lugares, em momentos da história. Onde Deus revela hoje a sua glória? Além da criação que nós já temos considerado. Isso. Eu vou dar meio certo, né? Não, tá certo. Hoje a igreja revela a glória de Deus. Nós, os salvos, corpo de Cristo, habitação do Espírito Santo. Deus revelou a sua glória no jardim. Deus revelou a sua glória a Moisés. Deus revelou a sua glória no tabernáculo, no templo, por meio de Cristo. Isso, os anos vêm passando e Deus está revelando, né, a sua glória. E agora, por intermédio da igreja. Por intermédio da igreja. O Senhor tem revelado também a sua glória. E como é grande a nossa responsabilidade em, de fato, manifestar a glória de Deus. Quero ver aqui se eu lembrei certo um texto aqui. Pode ajudar. Efésios 2, 21 e 22. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Aqui está falando da igreja, um edifício. A igreja é comparada a uma noiva, a um rebanho, a um edifício, a uma lavoura, a coluna e baluarte da verdade e assim por diante. Cristo é o fundamento, nós somos edificados, casa espiritual, e ali serão oferecidos sacrifícios agradáveis a Deus. Então, o mundo precisa olhar para nós e ver o quê? A glória de Deus. Irmãos e jovens, se o que o mundo pode ver de Deus, ou da glória de Deus, é aquilo que eles veem em nós, o que o mundo tem visto? O que o meu vizinho vê? O que os teus colegas veem? Essa é uma consideração também difícil de encarar, né? Se tudo aquilo que o mundo pode ver da glória de Deus de maneira mais além da criação, né? É aquilo que ele vê em nós, aquilo que eles veem em nós. O que eles estão vendo quando eles olham para nós?
A glória de Deus foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz resplandecente. A glória de Deus é algo maravilhoso. No céu, diz Apocalipse, a glória de Deus será a luz que ele brilha, não precisa de sol, nem de lua, né? Lembrando que a lua não tem brilho próprio, né? Apocalipse 21 e 23. Um dos jovens quiser ler para nós. Apocalipse 21 e 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Muito bem. A cidade não precisa de sol nem de lua. A glória de Deus a ilumina. Assim também deveria ser para a igreja hoje. A glória de Deus é a luz que dirige, que ilumina, que dá direção, que dá propósito, que traz sentido à vida, que nos ajuda a priorizar as coisas eternas e espirituais, porque nós não estamos mais nas trevas, nós não temos mais uma visão obscurecida, o nosso entendimento não está obscurecido, Satanás já não cega mais o nosso entendimento, agora a luz da glória de Deus brilha em nós, diante de nós, iluminando, e essa luz vai revelar as imperfeições, bem como vai apontar aquilo que deve ser as prioridades, os propósitos de nossa vida. Agora, para nós, como igreja, onde nós podemos encontrar de maneira mais perfeita e prática a glória de Deus? Para que nós possamos, vou falar assim, vai ficar fácil, para que nós possamos imitá-la. Onde? Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Cristo revela a natureza de Deus. É graças a Cristo que nós não estamos mais nas trevas. É graças a Cristo que nós não somos ignorantes quanto à glória, a pessoa, a grandeza, o poder, a majestade do nosso Deus. Hebreus 1 e 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Lembra daqueles discípulos, né? Filipe, especialmente, se não me engano. Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo estou convosco. Creiam em mim, ao menos pelas obras, as mesmas obras. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E é maravilhoso olhar para Cristo nas Escrituras. Seguir os passos do Senhor Jesus nos Evangelhos. Perceber o caráter de Cristo sendo revelado no Sermão do Monte. Sendo revelado na qualificação de presbíteros e diáconos. Você já parou para considerar estas coisas? Cristo é apresentado nas bem-aventuranças. A pessoa, o caráter. E é aquele caráter que vai de encontro com a cultura, né? Se nós imitarmos a Cristo, nós vamos ser diferentes. Nós vamos bater de frente com o mundo. O mundo está indo para lá, nós vamos tentar ir para lá. Porque Cristo é o alvo. A glória de Cristo é a nossa ambição.
Há tantos textos que nos ajudam a perceber, a enxergar a beleza de Cristo. E por mais que eu possa falar, jovem, é como a fotografia que não revela metade daquilo que Cristo é, se você mesmo não for e ver. Lembra dos discípulos? Vem e vê. Encontrei um homem, vem e vê. É isso que quando nós pregamos, nós tentamos fazer. Vai você e veja. Não adianta eu falar, não adianta eu contar as minhas experiências, não adianta eu trazer impressões aqui. Vem e vê. E contempla em Cristo a glória de Deus. Mas você precisa vir, você precisa levantar de onde você está. E é fato que Cristo veio ao mundo, sim, para que nós pudéssemos compreender, entender a glória de Deus. Olha João 1:14. No começo diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E o verso 14 diz, de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. O equilíbrio que Cristo apresentou para nós, graça e verdade, amor e justiça. Algo que nós devemos procurar imitar. E ele continua, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Outra versão diz assim, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e cheia de verdade. Deus tem então uma glória que é dele, pertence à sua natureza. Nós não podemos agregar nada à glória de Deus. Sabe, Deus não se torna mais glorioso quando eu cumpro o propósito de Deus na minha vida. Eu não posso acrescentar nada à glória de Deus, bem como eu não posso tirar nada da glória de Deus. Ele é. E nesse sentido, eu posso fazer um parênteses aqui. Deus não estava sozinho e precisando de companhia ou de algum de nós quando nos criou. Deus triuno habitava na eternidade em perfeita harmonia. Mas Deus quis nos criar para a sua glória. Eu não sei se você consegue ver isso como eu vejo, mas não há nada mais honroso, não há nada mais sublime, não há nada mais maravilhoso do que saber que Deus me criou para a sua glória. Eu que nada sou. E é a busca de cumprir, então, e de poder em toda a minha vida, ou cada um de nós, podemos em nossas vidas cumprir este propósito. Este é o significado da vida, esta é a vida completa, este é o contentamento, é a satisfação, é a realização de uma vida. Eu estou realizado. Se no final da minha vida eu puder dizer, em algum sentido, eu vivi para a glória de Deus. Não podemos acrescentar e não podemos tirar nada. Alguém poderia acrescentar brilho, luz ao sol? Alguém pode dar ao sol maior brilho do que ele já tem? Ainda quando esses dias houve um eclipse e nós precisávamos olhar para o sol com aquelas proteções, senão você fica cego. Pois a luz que Deus... A luz da glória de Deus é muito mais intensa do que a luz do sol. Tem um hino que nós cantamos. Eu lembro das coisas e na hora de falar eu não lembro mais. Mas o hino diz, luz para a qual o sol é trevas. Considera, jovens, o que o poeta expressou ali.
luz para a qual o sol é trevas. Quem te pode encarar? Só Adão bem perto estava, perto antes de pecar. De certa forma, pela fé, nós podemos nos aproximar de Cristo em sua glória. E teremos todo o auxílio, teremos a direção, o consolo, a instrução, a repreensão também. Louvado seja Deus pela repreensão, pela disciplina, pela correção na minha vida, na tua vida. Não nos deixa sair fora do trilho, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu louvo a Deus pela disciplina de Deus, pela vara, porque Deus se importa comigo. Deus te ama, Deus se importa com você. O pai que ama o filho corrige. Assim é o nosso Deus. E Hebreus disse: vós estáis sem disciplina, que é a experiência de todo filho. Cuidado. Cuidado, você erra, não acontece nada, você erra de novo, você vive na prática do pecado e não sente nenhuma disciplina da parte de Deus. Cuidado. Veja bem se você é de fato um filho de Deus. Mas voltemos aqui para os nossos pensamentos. Conhecendo então que Cristo é aquele que revela de maneira mais prática a glória de Deus, né? Nós temos os evangelhos, nós temos as instruções, nós temos o caráter de Cristo revelado na palavra e assim a glória do Senhor. Nós somos instruídos a reconhecer a glória de Deus, a honrar a glória de Deus, a declarar a glória de Deus, a louvar a glória de Deus, a refletir em nós a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Estas coisas estão na palavra de Deus para que nós façamos. Reconhecer, honrar, declarar, louvar, refletir, viver para a glória de Deus. Deveria ser o seu objetivo, o seu primeiro objetivo toda manhã. Uma resolução honesta diante de um Deus que tudo sabe e tudo vê. Pai, hoje eu quero reconhecer a tua glória nas coisas pequenas e nas grandes. Hoje eu quero honrar a tua glória, eu quero viver de acordo com esta santidade, com esta justiça, amando aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que é eterno e bom. Eu quero declarar esta glória, eu quero contar ao mundo. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E esta expressão santificado seja quer dizer que o teu nome seja declarado e reconhecido como santo. Será que a minha vida, ela faz com que as pessoas olhem para mim e digam: não, Deus é santo. Deus é bom, Deus é justo. Santificado seja o teu nome. Declarado santo e justo seja o teu nome. Devemos louvar. E fazendo esta resolução todo dia de manhã, eu quero louvar durante este dia. A adoração não é só para o domingo de manhã, a adoração é algo que está diante de nós constantemente. Louvor, sacrifícios agradáveis a Deus, o sacrifício da boa obra, isso é adorar a glória de Deus, o sacrifício do repartir, o sacrifício de lábios que continuamente professam o nome do Senhor. Deus se agrada com tais sacrifícios. Isso é diário, é constante. E a glória de Deus está sendo honrada. Refletimos também assim a glória de Deus e vivemos para a sua glória. 1 Crônicas 16 e 24. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Vai anotando aí.
É seu dever, é meu dever anunciar entre as nações a glória de Deus e entre os povos as maravilhas que Deus tem feito no nosso meio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as minhas iniquidades e é Ele quem sara as minhas enfermidades. O mundo tem que saber disso. Agora, eu não preciso viajar como missionário para uma terra distante, seja do outro lado do mundo, ou seja do outro lado da rua, para o meu vizinho de frente, para os meus vizinhos de lado. Eles precisam saber quem é Deus, Criador dos céus e da terra. Salmo 29:1. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Salmo 62:2. Cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Salmo 96:7. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Somos convidados, então, a reconhecer, honrar, declarar, louvar, refletir e viver para a glória de Deus. Por que, Alexandre? Por quê? Cadê o Alexandre aí? Por que? Não, estou brincando, é eu mesmo. Por que, Alexandre? Porque Deus é digno. Porque Ele é digno, simplesmente porque Deus é digno. Não sei se essa figura pode ajudar, mas sabe, é como se Deus tivesse feito uma festa e nessa festa, aquele que deveria ser honrado é Ele mesmo. E tudo está voltado para si. Todos os cartazes, todas as fotos, todos os dizeres, todas as homenagens, toda a honra é para Ele mesmo. E Deus não é orgulhoso ou egocêntrico quando faz isso, de maneira nenhuma. Porque Ele é Deus. Porque o caráter de Deus é puro. Porque o caráter de Deus é bom. Porque de fato Ele é glorioso e digno de honra e de glória. E tudo aquilo que Deus fez em nosso favor só comprova isso. Nós devemos ao nosso Deus toda a honra, toda a glória que nós pudermos dar a Ele. Rendendo assim espírito, alma e corpo. Tudo é dele. Não sou meu. Outro hino que nós gostamos de cantar. Não sou meu, por Cristo salvo, né? Ó Senhor, sou todo teu, espírito, alma e corpo. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim, nós podemos dizer, uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esta é a razão pela qual nós devemos glorificar a Deus. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo há somente duas criaturas de Deus, ou duas das criaturas de Deus que não glorificam a Deus como Ele é digno, que falham em honrá-lo e glorificá-lo. Quais são? Eu ouvi uns, mas não ouvi o que é. Nós e os demônios, anjos caídos, né? Aqueles que se rebelaram contra Deus. Só. No demais, a natureza, a criação, ainda que ela geme, esperando a redenção, mas ela cumpre os seus
propósitos e ela glorifica a Deus. O universo glorifica a Deus. Os anjos que estão na presença de Deus glorificam a Deus. Porque Ele é digno. E nós? Não. Nós vamos atrás dos nossos planos, dos nossos sonhos. Sabendo que a vida é curta, que a vida é frágil. Nós vamos correr atrás do nada. Em vez de cumprir o propósito e fazer aquilo que é a razão de estarmos aqui. O que vai trazer felicidade, o que vai trazer paz, o que vai trazer, eu não canso de dizer, uma vida de realização, é uma vida de serviço a Deus, aos irmãos. Vencer na vida é conhecer e viver a glória de Deus. Não é o reconhecimento por ter um bom emprego, por ter vivido uma vida... Não. Vencer na vida é conhecer a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Assim nós podemos dizer que todo pecado, ele consiste basicamente na incapacidade de glorificar a Deus. Todas as vezes que uma atitude, que uma escolha, que um pensamento, que uma palavra minha não glorifica a Deus, o que eu fiz? Eu pequei, gente. Não glorificou a Deus. A gente precisa entender um pouco melhor a gravidade do pecado. A gente brinca às vezes, a gente se descuida, mas o pecado é grave. Um pensamento, uma palavra, uma atitude. Eu gosto muito de mencionar, e provavelmente você já me ouviu dizer, mas o avanço, o progresso na vida do apóstolo, né? Ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Logo no começo da sua carreira cristã, quando o Senhor o resgatou naquele caminho, o resplendor de luz do céu brilhou, ele não resistiu aos aguilhões, e ele orava, e ele foi batizado, e ele esteve com o Senhor, e aprendeu dele, mas no comecinho da sua vida ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. E depois, mais ou menos no meio da sua carreira cristã, ele diz, eu sou o menor dos santos. E no finalzinho da sua vida, perto da morte, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. E alguém poderia pensar, mas o apóstolo Paulo regrediu na sua fé. Não. Quanto mais perto de Deus, mais ele percebia como era grave o pecado. Ai de mim, disse o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus assentado no seu trono. E a glória enchia todo o templo. E aqueles anjos ali, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, cantando, santo, santo, santo é o Senhor. Ele diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros. Nós não vamos nos aproximar da glória de Deus com as mãos sujas. Não. Com a mente contaminada, com o coração obscurecido pelo pecado, você precisa de uma purificação. Se você de fato quer cumprir os planos e propósitos de Deus para a sua vida, saiba que na presença de Deus não entra nada que contamina. Então busca. Pede a Deus, clama, para que Deus possa te dar uma visão espiritual, uma visão verdadeira e eterna de tudo que te cerca, de tudo aquilo que você tem feito, das tuas escolhas, de tudo, os teus relacionamentos, o teu tempo de lazer, as tuas palavras, os teus pensamentos. É uma luta. Eu não estou dizendo que alguém aqui de nós vai conseguir ser santo aqui neste mundo. Posicionalmente somos santos em Cristo, mas praticamente a Bíblia diz, mata as obras da carne todos os dias. Porque você está diante da glória de Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus Ele é tudo isso, mas Ele é justo, Ele é reto. Considera, pois, a bondade de Deus
bem como a severidade do teu Deus. E aqui nós podemos lembrar do texto já citado, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que você está plantando, você vai colher. Está plantando vento, está plantando coisas vãs e vazias, vai colher tempestade. Agora, está plantando busca, obediência, fé, dedicação, ainda que eu não tenha conseguido hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo. Com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Viver uma vida que agrade o meu Deus. Ah, isso Deus vai recompensar. Eu preciso parar. Jovens, que Deus abra mais, né? Nos dê uma visão mais ampla. E nós precisamos entender, o nosso tempo de fato é curto, nós não temos tempo. Não perca tempo. Não perca tempo, dedique a sua vida hoje, faça um propósito com Deus, se entregue ao Senhor. Onde você está? Onde Deus te colocar? Na firma, no trabalho, no campo, na cidade, sabe? Conheça a glória do teu Deus. Viva a glória do teu Deus. Manifeste ao mundo que teu Deus é glorioso. Amém.